Estamos de volta, senhoras e senhores. Ó, quem tem filho, quem tem filha, é hora de prestar muita atenção. Vamos falar agora sobre ginástica artística, que eu descobri, não tem muito tempo, que ginástica artística é a antiga ginástica olímpica, que agora tem esse nome mais bonito, eu acho. Ginástica artística, não sei qual que é mais bonito, mas eu gostei de ginástica artística. Mas o tema da conversa, pessoal, é ginástica artística como ferramenta de desenvolvimento motor, social e cognitivo. Então, quando você escolher uma atividade física para os seus filhos, eu queria que você pensasse na ginástica, quero que você preste muita atenção, porque ela está aqui pela segunda vez, ela vai estar com a gente aqui a cada 15 dias. Ela é sócia fundadora da Karina Carvalho Ginástica Artística. Senhoras e senhores, Karina Carvalho, querida, seja muito bem-vinda. Você também? Obrigada, tô bem. Maravilha. Sabe o que foi engraçado? Eu tenho um irmão meu que mora lá em Águas Claras. Sim. Eu não sei se a conversa foi contigo ou se foi com outra pessoa da tua equipe. Foi com a minha gerente comercial. Ah, foi muito engraçado. Me conta o que ela contou, depois eu vou contar a versão dele, que ele não falou pra mim, ele falou pra minha mãe falou pra mim. Foi no mesmo dia que eu tive aqui, né? Na última vez que eu tive aqui, ele esteve na minha unidade de Águas Claras matriculando a filhinha dele. Minha querida sobrinha Maitê. E se eu não me engano, ele estava com um amigo também, eram 2 pais matriculando 2 menininhas. E aí, a minha gerente comercial tava conversando com ele lá, apresentando o produto e tudo mais. E aí, de repente, ela fala, porque a Karina Carvalho esteve hoje no podcast do Leonardo. Aí ele, Leonardo? Mas Leonardo é meu irmão. Aí ela falou, ela tava lá hoje. Aí eles foram abrir, foram olhar e tudo mais. Então foi uma mega coincidência, assim. Foi exatamente no mesmo dia. Aí ele, não, então bacana. agora eu vou fazer a matrícula, né? Se matriculou? Matriculou. E o amigo matriculou a filhinha também? Também, os 2. Muito bem. Ele mesmo se matriculou ou não? Não. Deixa eu aqui com o Gustavo Rabelo. Tá precisando, cara. É porque a gente tá sem turma de adulto lá na unidade de Águas Claras por enquanto. Bom, mas com 2 já deve pra começar a turma ainda não. Com 3 a gente Com começa. 3 aí, ó, Gustavo, já tem um amigo, chama mais uma pessoa aí. E você, aí, ó, você pode estar indo lá experimentar um dia. Eu vou, nas Águas Claras pra mim fica um pouquinho contramão. Mas a gente tem Vicente Pires, Asa Sul e Asa Norte. Pronto, não tudo tem resolvido. Eu tô aqui no desculpa. Sudoeste, então pode ser aqui no plano piloto. Eles vêm pra cá. A gente marca, então, esse dia. Maravilha. Alguma unidade vocês têm para adultos? Então, nesse momento, a gente fechou a turma. Porque a gente perdeu um professor. Mas a gente tinha na unidade Asa Norte e em Águas Claras. Você tá brincando comigo? Mas adulto que nunca tinha feito ginástica artística ia para fazer? Tinha adulto que nunca tinha feito. E tinha aqueles que fizeram na infância e tinham vontade de voltar, né? Ou continuar legal. Treinando. Que bacana. Então, a gente recebe um público bem legal, assim. Era bem diversificado. Só que a gente tem uma demanda de professor, né? A gente precisa de um professor bem especializado e a gente acabou perdendo o professor, então a gente deu uma interrompida no programa de adulto, mas a gente tá com planos aí de voltar com ele em breve. Muito legal. A gente já vai entrar no nosso tema, agora fiquei curioso. A gente tem como grande desafio para diversas empresas, até hoje, daqui a pouquinho. A Marina Moreira é uma parceira nossa, ela tem uma empresa chamada Clima Gestão. Eles trabalham com a parte de recursos humanos. E a gente sempre fala desse desafio de você conseguir pessoas boas para trabalhar com você, né? Me fala só um pouquinho nessa área voltada para atividade física, e o teu é muito específico, né? O quão desafiador é conseguir pessoas dentro do perfil que vocês estão procurando? Hoje, eu não vou mentir que esse é o meu maior desafio, né? Porque assim, todos os nossos professores, eles são formados em educação física. Mas as faculdades de educação física, poucas têm a modalidade de ginástica artística. E quando tem, é muito superficial. Então, assim, o professor, ele acaba se formando na faculdade, mas ele sai com conteúdo muito raso nessa modalidade. E, somando ao fato de não ser uma modalidade, assim, muito comum, né? No Brasil, principalmente. Tá crescendo agora. Então, as pessoas, às vezes, nunca nem tiveram contato nenhum com a ginástica. O único contato é dentro da universidade. Então, acaba que a gente tem que formar esse professor todinho dentro da academia. E não é uma modalidade fácil, que se aprende rápido. Então, para você ter uma ideia, assim, a gente demora pelo menos uns 3 meses pra gente sentir uma confiança em deixar o professor ali com uma certa autonomia. Com 6 meses ele começa a entender um pouquinho, mas eu digo que é com 1 ano que eu falo assim, cara, agora esse cara tá sabendo da parte de iniciação.
né? Sem você nem falar da questão de performance, aí é outra área, porque demanda muito, muito estudo, porque a modalidade, ela é muito técnica. Para você conseguir ensinar os movimentos, você tem que ter um domínio muito grande da técnica, você tem que saber quebrar o movimento em várias fases, você tem que saber adaptar, entender que, às vezes, tem uma criança que tem uma facilidade, consegue fazer com facilidade um exercício que é proposto, a outra não tá no mesmo momento daquela dali, então você tem que adaptar para outra criança, ou adaptar para ficar mais fácil, ou às vezes dificultar para aquela que já aprendeu. Então, assim, o professor realmente ele tem que ter uma expertise na área muito, muito grande. E isso acaba sendo um dificultador para a gente crescer, né? Vocês recebem muitos currículos? Recebemos, não tanto quanto eu gostaria. Aham. Eu percebo, assim, que ainda existe um certo medo, até do profissional de educação física. Por quê? Porque a modalidade é diferente. Ele fala assim, eu não conheço essa modalidade, eu nunca pratiquei, eu não tenho acesso a ela. Então, ele fica até com medo de começar a trabalhar com a gente. Então, quando a gente faz, assim, os nossos processos seletivos, a gente deixa bem claro, não precisa ter experiência em ginástica. Até porque se a gente for procurar pessoas que têm experiência em ginástica, não tem tanta gente assim, né, na cidade, né? E acaba realmente assustando. É uma modalidade que assusta. Então a gente fala, não fica tranquilo, a gente vai ensinar tudo pra vocês aqui dentro. Mas é um processo que leva tempo, sabe? Então a gente encontra essas dificuldades aí, como eu te falei. perder um professor de adulto e aí a gente tá com essa dificuldade de formar outros professores, né? Porque, por causa disso, eu só coloco o cara pra dar aula ali quando a gente tem confiança de que ele vai conseguir fazer um trabalho legal. Muito bom. Olha, quem tá acompanhando tem que prestar muita atenção em algumas falas. Essa fala da Karina é espetacular. Porque a partir do momento que eu vou até uma empresa, onde a empresa ela traça uma jornada com um profissional de 1 ano, pessoal, são 12 meses. Você tá formando ele ali. Porque a gente tem um gap aqui do ensino superior, daquilo que ele não deu. Então, depois de 1 ano que o teu filho ou tua filha, que conhecerem aqui o Karina Carvalho Ginástica Artística, depois de 1 ano desse professor lá, que ele vai ir para os iniciantes para esse professor poder ter autonomia, ou seja, ele vai estar trabalhando como professor principal ali naquela turma. Sim. Então, isso demonstra e transparece, Karina, ao meu ver, tanto o cuidado, o zelo, quanto a qualidade daquilo que vocês oferecem como serviço, que é um baita de diferencial. E não é de graça que vocês estão hoje em 4 unidades. Parabéns por esse trabalho. Espetacular. Obrigada. Porque a gente vive um mercado onde tem muitos empresários com medo de ensinar, de dar a formação, aquele medo, né? Eu formo, depois a pessoa vai embora. E muita gente vai embora mesmo. Você acabou de passar por isso. Sim. Você falou, por exemplo, desse professor de adultos. Mas você não desistiu de formá-los. Não. Parabéns. É parabéns. muito melhor você formar e que o cara entregue o máximo enquanto ele estiver com você. Legal. Né? Do que você não formar e aí você vai ter que tipo de profissional trabalhando, né? Então eu prefiro... Eu entrego tudo. Os meus professores, eles sabem. A gente forma mesmo. A gente tem um programa de formação de estagiários, inclusive. A gente tem uma taxa de conversão de estagiário, assim, de mais de 80%. O cara que entra estagiário que se torna professor depois. Sim. Olha sim. que bacana, é muito alto. A gente tem um programa mesmo de 2 anos, que é o máximo de tempo que eles podem estagiar, né, com a gente. Então, a gente desenvolveu toda uma metodologia para que eles vão crescendo dentro da empresa ao longo desses 2 anos e após a finalização ali, quando ele se forma, ele seja efetivado. Porque o nosso interesse é esse, né? Se o estagiário ficou com a gente ali 2 anos, em 2 anos ele já sabe muita ginástica. Muita ginástica. A gente tem estagiários que, às vezes, sabem mais do que professores, porque já estão com a gente lá há mais tempo, né? Porque é isso, porque a ginástica é ali, é o dia a dia. É a pessoa que está com a gente, que está fazendo nossos cursos, que está fazendo nossos treinamentos, que está acompanhando muitas aulas. Essa pessoa que vai ganhando a experiência e a expertise na modalidade. Então, às vezes, o professor chega lá e nunca teve contato e a gente tem um estagiário que já está com a gente há mais de 1 ano ou 1 ano e meio, que sabe muito. Então, realmente, a gente abre as portas para os estagiários. E a gente tem muitos que se formam agora, de dezembro para cá, né? A gente teve 5 que se formaram e foram efetivados. Que espetáculo. Estão hoje atuando como professores lá com a gente. Então, eu queria te dar o parabéns. A gente tem uma parceira que é o pessoal da Pastelaria Viçosa. A Patrícia Calmon, que é proprietária da Pastelaria Viçosa, ela está aqui com a gente, né? E lá é uma empresa que oferece para as pessoas a oportunidade do primeiro emprego. O que é uma raridade.
e ela falar algo semelhante ao que você falou. Não precisa saber fazer praticamente nada. Vem pra cá que a gente vai ensinar vocês. A gente só quer uma coisinha ou outra, sabe? O desejo de trabalhar em equipe, Isso. compromisso, e por aí vai. Uhum. E aí eu vejo você na área da educação física. É claro que a pessoa precisa estar estudando, cursando. Mas você está dando essa oportunidade do primeiro emprego. Parabéns. Muito legal. E é muito gostoso, pessoal. A gente está puxando isso daqui porque é muito bacana para quem está acompanhando. Entender os valores também por detrás do local onde eu estou colocando os meus filhos. Porque quando o teu filho... Desculpa, Karina, tá puxando esse tema aqui. Mas quando o teu filho vai para uma escola dessa, as crianças ficam contigo quanto tempo ali por dia? Pelo menos 2 horas semanais. Né? 2 horas semanais, pelo menos. Tem crianças que ficam mais. A gente tem turma também que é só aos sábados. Ok. Tem crianças que fazem uma vez na semana, mas assim, a maioria está ali pelo menos 2 vezes na semana. Vocês estão entendendo, pessoal? Essas pessoas fazem parte da educação dos teus filhos. Agora, quais são os valores que estão por detrás disso? E um dos valores está aqui. De entregar a excelência, do cuidado, do zelo, de dar oportunidade para quem está começando. Não só para o cara poder entrar, mas para o cara poder vir se tornar um baita de um profissional. Isso. E ele poder entregar o melhor para os seus filhos. Parabéns, que show de bola. Você está com obrigada. quantas pessoas na equipe hoje? Hoje a gente tem quase 70 colaboradores. Meu Deus, que bacana. Entre estagiários, professores, recepcionistas, liderança, time de apoio. É realmente uma família. É uma família... É uma família grande. Bem grande. Mas é uma parte, assim, que eu gosto bastante. Eu gosto muito desse conteúdo. Você puxou aí. Mas eu gosto de falar sobre isso porque é o nosso dia a dia, né? Às vezes o pai tá ali, ele só vê o produto final, né? E tem muita coisa que acontece por trás. Muita coisa que acontece por trás. São muitos treinamentos. A gente faz... diversas ações, assim, com os funcionários. Ontem a gente estava em reunião e aí os meninos falaram assim pra mim: Karina, a gente teve que cortar algumas coisas, porque senão todo mundo vai trabalhar todos os finais de semana. Porque, assim, os cursos, nossos treinamentos, eles acontecem nos sábados à tarde, nos domingos, porque o professor de educação física, ele trabalha ali com a gente, tem alguns que trabalham em outros locais, mas dão aula a semana inteira. Então, pra gente juntar a equipe toda, a gente só consegue juntar no sábado à tarde, porque sábado de manhã ainda tem aula nas unidades. Então, sábado à tarde, domingo, tá todo mundo ali estudando, se dedicando. Realmente existe um mundo por trás. Olha só, que pessoal. as pessoas não têm esse acesso a isso, né? Quando vocês fazem esse treinamento, por exemplo, sábado à tarde ou aos domingos, esses treinamentos são treinamentos técnicos da ginástica ou são outros tipos de treinamentos também? A gente faz de tudo. Tanto de técnico, da parte técnica, quanto da parte pedagógica, né? Que é igual você falou assim, a gente fala, o cara não precisa saber nada de ginástica artística, mas ele precisa saber ser professor, né? O que a gente espera é que ele venha da faculdade sabendo ser professor. Tá, você pode falar um pouquinho pra gente sobre o que é isso, saber ser professor? Ter didática, né? Gostar de ensinar, sentir prazer pelo processo. Né? Porque ensinar é um processo, não é uma coisa rápida. Você não ensina a criança a aprender de uma hora para outra, é um processo. Então o professor, ele tem que ter paciência, ele tem que ter cuidado, ele tem que saber e ter o interesse de olhar a individualidade de cada aluno dele. Porque não é um time, é uma modalidade individual. E é igual eu te falei, tem crianças que desenvolvem bem, às vezes num aparelho, e tem dificuldade em outro. São várias adaptações que o professor precisa estar preparado para fazer ali naquele momento, né? Então, tem que ter uma paixão. Para ser professor, você tem que ser apaixonado por ensinar, né? E essa parte da pedagogia, de uma voz de comando, né? Para poder você conduzir a turma, engajar as crianças, motivar, né? Eu falo, gente, professor de educação física é aquele cara que todo mundo sabe, né? Vamos lá, você consegue, vai mais um, e força! É verdade. Então, assim... são aspectos básicos que a pessoa já tem que trazer, né? Tá. Então, se ele traz isso daí, a gente sempre desenvolve todas as habilidades, não só a parte técnica, mas toda essa parte emocional. Você consegue potencializar isso no professor? Isso. Na pessoa? Sim. Você tem treinamento para isso? Sim, a gente tem treinamentos voltados para a inteligência emocional do professor. Que espetáculo! Hoje a gente está com uma parceria dentro da empresa, que é o pessoal da Olympse, que eles são psicólogos esportivos. Então, hoje a gente está com essa parceria com eles, eles estão fazendo um trabalho com a nossa equipe técnica para auxiliar na parte da psicologia esportiva, né? Porque o treinador, o professor,
ele ensina a parte técnica, mas tem muito do emocional envolvido, né? A criança ali, para fazer ginástica, ela precisa se desafiar, ela precisa superar os medos, ela precisa acreditar no processo também, né? Então, o professor tem que saber lidar com isso. E aí, a gente veio com essa parceria agora para poder dar suporte para nossa equipe. Olha, nesse aspecto também. Acho que muita gente não sabe. Na hora que você traz essa parceria, isso tem um custo para vocês. A gente volta para a questão, você continua investindo no teu profissional, investindo muito. Sim. E, consequentemente, investindo muito nos teus alunos, né? Nos filhos, dos pais que estão inscrevendo seus filhos. Nesse momento, qual que é o grande diferencial do que eu não vou encontrar, talvez numa academia que não tenha isso, e o que a gente vai encontrar lá com vocês? A partir do momento que vocês têm esse trabalho voltado para a área psicológica. Hoje em dia, né, a parte emocional está muito em evidência, né? Nas crianças, principalmente. A gente vê aí crises de ansiedade, crises de pânico, tudo associado ao mundo que a gente vive, né? Que é um mundo imediatista, que as coisas acontecem muito de uma hora para outra. Então, a criança, ela precisa aprender a ter paciência, a acreditar no processo, a entender que o movimento vai acontecer. Não é do dia para noite, então ela tem que ir construindo tijolinho por tijolinho daquela estrelinha que ela quer aprender. E ao longo do processo, a criança vai passando por momentos de frustrações, né? Ela tem a frustração quando às vezes ela vê a colega que conseguiu e ela não conseguiu, né? Às vezes ela se dedica e fala: ai, tia, por que eu não tô conseguindo fazer o movimento? Às vezes falta uma habilidade ali de força, de flexibilidade, que a gente tem que trabalhar com ela. Então, não é só a parte física, a parte emocional, ela é muito importante. E hoje eu identifico isso. Se você não tá com as duas coisas caminhando juntas, você começa a ter alguns problemas no meio do percurso, né? Que é isso. A gente não quer que a criança se frustre, a gente quer que a criança aprenda a lidar com as frustrações. Porque vai existir a frustração? Vai existir. Vai existir a decepção? Vai existir em todas as áreas da vida. Isso é comum, né? Agora, a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, o esporte, para mim, é uma ferramenta excelente para aprender a lidar, né? Com as decepções. Eu falo muito, gente, sempre vamos trabalhar com as expectativas bem alinhadas. Eu gosto muito de surpreender, né? Lógico, né? Eu prefiro surpreender do que... superar as expectativas. Do que frustrar. Então, alinha as expectativas pra gente estar sempre surpreendendo. Mas pode acontecer as frustrações? Podem. Então, como que o nosso professor pode ajudar a criança a lidar com isso? Me diz uma coisa aqui, você está falando da criança, mas eu imagino que às vezes os pais têm uma expectativa também. Ah, sim. Né? E aí, cabe também ao professor trabalhar essa expectativa do pai, ou da mãe, no caso, dos pais? Sim. Aí a gente tem tem que fazer muito alinhamento de expectativa. Então, a gente tem uma coordenadora pedagógica e uma gerente técnica hoje que estão trabalhando muito duro nessa parte agora da gente se aproximar mais dos pais. Legal. Porque existe muito, né? O pai coloca uma expectativa ali. Às vezes, o pai também não está preparado para entender que a ginástica não é assim tão rápida, né? E às vezes, o próprio pai compara. Né? É porque a amiguinha tá fazendo e ela não tá fazendo. A amiguinha acabou de entrar e já tá numa outra turma e a minha não foi convidada. Então, assim, a gente precisa ter esse contato e ensinar o pai também sobre isso. Então, os nossos psicólogos, todo esse time que eu tenho aí por trás, tá entrando muito firme. Agora, principalmente nesse ano, a gente tá bem focado nessa parte emocional e psicológica da criança, do pai e do treinador. Você tem algum case para poder contar? Eu não sei se você contou na semana passada, eu tô tentando lembrar aqui, mas eu acho que você falou alguma coisa. Não tem problema se você quiser repeti-lo, até pra gente poder lembrar. Ou se tiver algum outro case no sentido talvez um feedback do pai, ou feedback de alguém próximo que tenha sentido mudanças no comportamento da criança, ou em casa, ou na escola, ou em qualquer outro ambiente que você tem. Então, a gente tem assim, a todo momento tem pai lá trazendo pra gente. Porque às vezes a criança chega bem tímida, bem retraída. Então, na ginástica a gente trabalha muito autoconfiança. A gente trabalha essa questão de não ter medo de cair, né? Então, ali é um lugar pra criança cair e levantar. Cair é normal, a gente cai. O que vai ser o diferencial é como que eu vou levantar. Ou se eu vou levantar. Né? Agora, legal. Quantas vezes eu preciso levantar? Quantas forem necessárias. Né? Então, assim, a gente está o tempo inteiro trabalhando isso
o dia a dia de uma aula de ginástica, ele é assim, sabe, Léo? É porque só você assistindo pra você ver, porque Eu quero ir lá, hein, Karina? Não, vai ser muito legal. A gente Quero ir precisa lá. marcar, você vai gostar. Porque são diversos momentos desafiadores. Você entra ali no aquecimento, depois passa para o alongamento, depois faz um aparelho. São 4 aparelhos, né, na ginástica artística feminina. E cada um deles tem uma característica, uma peculiaridade. Então, a gente tem a criança que tem facilidade em um. Às vezes, a criança tem facilidade em 3 e dificuldade em 1. Mas aquela dificuldade ali, às vezes, é suficiente para causar um desconforto. E a gente está precisando estar alinhando, tanto com ela quanto com o pai. Mas, no geral, a criança trabalha muito isso de se desafiar, de superar os medos, porque os exercícios, cada vez mais eles ficam mais difíceis, né? Então, o medo é uma coisa que está presente também, é constante. Eu falo, não adianta achar que a criança não vai ter medo nunca. Pode ser que hoje ela não tenha medo de nada do que ela está aprendendo, porque tá fácil. Mas ao longo do processo, o exercício vai evoluindo, vai ficando mais difícil, o medo vai aparecer. E ela precisa aprender a lidar com o medo. Então, ali a gente tá para ensinar que elas têm que aprender com os erros e não desistir, né? Desistir sempre vai ser o caminho mais fácil. Sempre é o caminho mais fácil. Ah, não quero mais fazer. Ah, não, vou fazer outra coisa. Do que eu falar assim, não, cara, eu vou enfrentar aquele medo, eu vou enfrentar aquele desafio. Ah, eu tô precisando de mais força para fazer o movimento, então eu vou caprichar mais na parte do preparo físico. Ah, eu tô precisando de mais flexibilidade, ah, então eu vou caprichar quando for a hora do alongamento. Tudo isso exige esforço. Sim. Né? Esse momento é que você tá trazendo assim, eu tô precisando disso, eu preciso fazer X, eu preciso daquilo. Essa é a parte da didática. Isso. Essa é a parte que você também desenvolve aos finais de semana com a tua equipe. Isso. Que imagino que seja bem desafiador, né? É muito desafiador, é muito. Porque são muitas variáveis que podem afetar ali o fato da criança não conseguir fazer determinado movimento. E às vezes ela tá ali, aquilo ali é o maior objetivo dela. Né? A gente tem a maioria que entra lá quer aprender a fazer a famosa estrelinha, né? E... Ô, Y, você vai fazer estrelinha, Y? Faz um aqui pra gente poder ver. Hã? Quando era mais novo, tentava. Quando era mais novo, tentava. Faltou ir lá na academia lá na da Karina. Ó, Carmen Godoy tá mandando aqui. Nossa querida Karina Carvalho, arrasa, botou aqui a Carmen. Essa aí é a minha coordenadora pedagógica. Ela que arrasa, ela é sensacional. Um dia traz ela. Vou trazer. A gente faz um trio aqui, vai ser legal. Ela é excelente, ela é muito boa. E então é isso, quando você vai trabalhando com a criança ali, essa parte de superar os medos, de superar os desafios, ela leva isso pra casa. Então, às vezes, ela tá lá com uma dificuldade em casa, ela acaba melhorando. Dentro da aula, a gente trabalha também muito a parte do trabalho em equipe, da cooperação. Posso fazer um comentário aqui, só para não perder essa parte aqui? Esse trabalho eu acho que é tão importante. Eu lembro, eu nado, né? E eu lembro, eu estava em Goiânia, morei 6 anos em Goiânia. Inclusive, amo Goiânia, que cidade maravilhosa. Mas eu estava numa academia e o meu nado peito, a pernada não estava legal. Né? A enorme maioria das pessoas nadam errado o peito, porque abre muito a perna, mas tudo bem, é uma questão técnica. Mas eu lembro que eu tinha um professor que ele falou assim, tá errado o teu nado. Aí eu falei, tá errado o quê? Me fala que eu vou tentar arrumar aqui agora. Aí ele falou, não, eu sei que tá errado, mas eu não sei o que é. Aí, não, peraí, professor, vamos fazer de novo. Aí eu fiz mais uma chegada lá, bati e voltei 50 metros. E aí? Cara, eu ainda tô vendo que tem um erro. Mas eu não sei dizer pra você o que é. Ou seja, faltava didática. Eu tava numa baita de uma academia muito renomada lá em Goiânia. Mas o professor não tinha didática suficiente pra me suprir ali. É claro que a minha sensação qual que foi? Eu saí dali frustrado. Ou seja, eu não sei fazer algo do jeito que deve ser feito. Mas também quem tá ali pra me ensinar não tem a didática, não tá capacitado pra me orientar pra que eu saia dali com sucesso. Isso é terrível, né? Se o professor ele não consegue identificar o que tá faltando pra criança fazer o movimento, ele não vai conseguir levar ela ao sucesso. E ele é o comandante da turma, né? Ele fala assim, cara, você é o comandante, você tem que saber de tudo. Então, sim, o professor precisa estar estudando muito. E a ginástica, eu falo muito da ginástica porque a ginástica é muito completa, sabe, Léo? O professor de educação física que passar pela ginástica artística, ele vai se dar bem em qualquer esporte que ele for trabalhar. É mesmo? Vai. Porque na ginástica a gente ensina muito isso, você quebrar o movimento e olhar pedaço por pedaço. E para cada pedacinho do movimento, a habilidade que é requerida. Então, quando você começa a ter esse olhar de
igual você me falou aí do nada, eu já comecei aqui a arquitetar na minha cabeça, né? Eu já estava pensando aqui milhões de processos pedagógicos para corrigir a sua perna. Porque o meu olho, ele já é treinado para ver isso, a olhar, ver o que tá faltando e onde que a gente precisa trabalhar. Então, você pega ali e olha para aquela criança, tá faltando uma força na posição invertida. Então, você vai botar um exercício para trabalhar a força daquela criança de cabeça para baixo. Porque quando ela faz uma estrelinha, ela tá de cabeça para baixo. Então, se aquela criança não tá acostumada nem a ficar de cabeça para baixo, quando ela vira, ela se perde. Ela se perde totalmente no espaço, né? Ela perde o referencial dela, que é o chão está embaixo e o teto está em cima. Quando você vira, dá um nó ali na cabeça, você não sabe onde é que tá. Então, você precisa trabalhar isso na criança, né? Só você chegar e virar ela de cabeça pra baixo. O dia que você for lá experimentar, a gente vai te colocar pra fazer alguns movimentos. Não, eu vou lá pra conhecer. O Y vai experimentar. Você vai ver. Quando você sobe numa barra, a gente fala... Tem um movimento que é o mais simples pra entrar na barra, né? Que é a oitavinha. Você olha pra ele, você pensa que é super simples. Mas na hora que você faz... Na hora que você gira, que você olha, você fala assim, meu Deus, onde é que eu tô? Né? E às vezes a gente faz algumas aulas assim pros pais, os pais entram e tem essa experiência. E é muito legal. Não. Olha, você vai com a gente precisa separar um episódio, pra, pelo menos um pedacinho dele, a gente conversar sobre isso. Tem um dia que os pais vão pra experimentar? Tem. Tem alguns dias que a gente convida o pai pra entrar. Por quê? Porque às vezes o pai fica lá e fala assim... Vai, é fácil, nananã. Aí você fala assim, vem cá, que legal sobe isso. aqui. Que aí legal. O pai, quando ele sobe na trave, que ele tem a noção de olhar para aquilo ali, aquele aparelho fininho, ele sentir a altura, né? E nós somos adultos, a visão da criança, ela ainda é diferente, porque Sim. a criança é pequenininha. Então, para ela, a coisa tem uma dimensão muito maior. Então, é muito legal a gente fazer isso, porque às vezes até os pais se acalmam. Falam assim, calma, porque não é tão fácil quanto parece. E realmente precisa do processo pedagógico. Se você faz o processo pedagógico direitinho, a probabilidade da criança conseguir o movimento, ela é muito maior, né? Então... Por isso que eu volto nessa preocupação da técnica, né? Eu bato muito nessa tecla. Eu falo, ginástica tem que ser ensinada com técnica. Porque se você põe técnica, você consegue compensar, às vezes, outras coisas. Você consegue compensar um pouquinho de falta de força, um pouquinho de flexibilidade que a criança não tem. E que a gente não tem nem tempo hábil para trabalhar, sabe, Léo? Porque, sendo bem sincera, 2 vezes na semana, 2 aulas de 50 minutos, é pouco. Se você for pensar assim, eu quero trabalhar... uma habilidade motora muito a fundo, é pouco tempo, né? No alto rendimento, a gente consegue fazer isso com tranquilidade. Quanto tempo que eles ficam lá? A gente tem meninas hoje que fazem 9 horas semanais, 12 e até meninas que fazem 24 horas semanais. Caramba, quando faz 24 horas, são quantas horas por dia? São 6 treinos de 4 horas na semana. Então, porque assim, às vezes a pessoa vê lá na Olimpíada, né? Nossa, vê aquilo ali e fala assim, eu quero que minha filha aprenda mortal. Eu quero mortal pra frente, mortal pra trás, fazer aqueles giros na barra. Mas realmente ali são movimentos muito especializados, muito específicos, que demandam uma carga horária de treino muito alta. Mas o pai que, a princípio, levar a criança só pra poder fazer uma questão mais lúdica, ele encontra espaço com você, tanto quanto a criança e o pai ali no casamento de propostas, eles queiram algo tão a nível olímpico, de competição e tudo mais. Isso. Você tem espaço para esses... Dois todo públicos. esse nível aqui, né? Esse primeiro, esse que tá intermediário e esse, vamos dizer assim, esse tá buscando o top da profissão, vamos dizer assim. Isso. A gente tem um programa de níveis lá na academia, que são 10 níveis. Caramba! Então, assim, a criança entra ali, às vezes no nível 1, nem sempre no nível 1, porque tem criança que às vezes já sabe fazer um monte de movimento, ela já chega no 2 até no 3. Então, a gente vai encaixando ela ali de acordo com uma avaliação prévia, né? E ela vai evoluindo dentro da nossa metodologia. Os nossos níveis mais avançados hoje, que é o 8, 9 e o 10, que é da categoria Elite, que a gente fala, já são níveis que têm uma complexidade de movimentos maior e não é tão acessível. Por quê? Porque demanda de habilidades motoras específicas, né? Então, assim, às vezes eu comparo muito com o Usain Bolt, né? Eu falo assim, gente... você consegue ser o Usain Bolt? Só porque você quer? ou só pelo esforço? Tipo assim, eu vou treinar muito, eu vou correr 24 horas por dia. Você vai ser igual a ele? Não dá pra ser, porque tem questões fisiológicas. Perfeito. Né? Que influenciam. Então, assim, não é só esforço. O esforço, ele conta muito.
Ele conta muito ponto. Mas quando a gente está falando de esporte em altíssima performance, tem outros fatores que são fundamentais e fogem ao nosso controle, né? Que é da fisiologia mesmo, da biologia do corpo do atleta. Então, a gente consegue potencializar muitas coisas com trabalho bem feito, com estudo, com ciência, com tecnologia, mas tem algumas coisas que são naturais e inerentes do corpo humano que não tem como a gente alterar. Muito bem. Então, igualzinho o Michael Phelps é a mesma coisa. Todos coisa. os... Tem até estudos né? sobre isso. A Tamanho Simone do braço Biles e na tudo ginástica, mais. né? A Simone Biles é um fenômeno. É pequenininha, tem uma força monstruosa. Então, assim, é um perfil que não é um perfil comum e fácil de se achar. Não é à toa que ela tá aí despontando, né? Nos últimos, sei lá, desde que a ginástica existe, nunca existiu nenhuma como ela. E eu acredito que vai ser bem difícil alguém superar, sabe? A gente tem... Fica um baita de elogio pra ela aqui. Karina, nosso tempo acabou, Karina. Já? Olha, adorei essa conversa. Tem muita coisa pra gente conversar. Tem um mundo de coisas pra gente poder aprender com você aqui. E a cada vez que você vem, a gente vai se encantar mais com o teu trabalho. Porque o que você trouxe hoje aqui, eu não podia nem imaginar. Então fica aqui, ó, pessoal. Existe um trabalho com a equipe psicológica. Existe um trabalho muito voltado para a parte da didática. Muita técnica, muita inteligência emocional voltada para o próprio professor. Sim. Então, e fora essa formação que a gente viu aqui, antes de um professor poder trabalhar sozinho com os teus filhos, vai ficar um ano lá na mão da Karina e com a equipe dela, aprendendo a ser um baita de um profissional. É isso. Parabéns. Eu acredito que vocês Obrigada. são únicos aqui em Brasília, de verdade. Vamos abrir os contatos aqui para as pessoas conhecerem o teu trabalho, Karina? Vamos. Para quem quiser seguir a gente aí no Instagram, Karina Carvalho GA, Karina com K, Carvalho com C, GA de ginástica artística. E o nosso site, www.carinacarvalhoga.com.br. Muito bem. Tem, ó, Marcos, Número Nascimento, Rafa Galvão, tem gente mandando palmas, coraçõezinhos aqui. Ah, minha galera. É meu time. Parabéns. Meu timasco. Eu não seria nada sem essa galera aí que faz a coisa acontecer no dia a dia, né? Ó, parabéns. Já gostava de você, mas aos poucos a gente vai se tornando fã de você. Parabéns pelo trabalho. Muito diferenciado. Obrigada, muito diferenciado. obrigada pela oportunidade.